Oi, bem-vindos a mais um episódio sobre longevidade do Change for Good Talks. Eu sou Renata Brunetti e hoje, com os meus 65 anos, sou mãe, avó e doutora em psicologia social pela PUC. Foi justamente nos meus estudos na psicologia social que eu encontrei força e fundamento para o trabalho que a gente faz no Change. Foi lá que eu aprendi o quanto a gente pode realmente melhorar as coisas, melhorar o mundo e se melhorar todos os dias. A gente tem essa habilidade. Então, acho que a gente deve colocar ela em prática. Nesse episódio, eu e Marília Duque, que é co-líder da Choque em Nova Longevidade no Brasil, doutora em comunicação e práticas de consumo e professora convidada da pós-graduação em geriatria do Instituto Sírio-Libanês, vamos ter o prazer de conversar com Maria José Tonelli, professora titular da FGV, doutora em psicologia organizacional e especialista em educação socioemocional. Então, bem-vindas, que bom que vocês aceitaram estar aqui. Marília, é um prazer ter você de novo. Obrigada. Maria José, é uma honra ter você aqui, sou super fã do seu trabalho, já tive lá o meu pezinho lá na GV algumas vezes, acompanhei lá atrás, então estou muito interessada em ver de fato, né, dali para cá, porque eu estou falando do começo desse século, né? Então vamos ver o que tem de novidade e como que você está olhando para essa questão da longevidade, que é o tema que está nos unindo aqui hoje. Muito Tá bom. obrigada por estar aqui, viu? Obrigada eu que agradeço o seu convite, da Marília, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Muito bom mesmo. Você sabe que eu estou aqui duplamente feliz, porque sabe aquela experiência de você sentar com a sua bibliografia? Porque eu tenho uma pesquisa, meu doutorado foi nessa área também, não na GV, na SPM, mas eu consultei várias vezes as pesquisas que você fez, né? Você tem um histórico aí de pesquisando desde 2013, salvo engano, o envelhecimento da força de trabalho no Brasil, né? Então, acho que a gente queria ouvir um pouquinho disso, assim, como é que você tem visto, se quiser começar lá de trás para frente, porque eu lembro que um dado que me assustou muito foi que nessa primeira, que salvo engano foi de 2013, era envelhecimento da força de trabalho 45 mais. E eu falei, meu Deus, 45 mais já é envelhecimento de força de trabalho. Então, começa falando um pouquinho. Tá bom. Então, acho que se vocês me permitirem, então vou começar assim por ordem cronológica, talvez fique mais fácil falar um pouquinho desse trabalho. Em 2013, a gente fez uma pesquisa em parceria com a PwC sobre, o tema era envelhecimento da força de trabalho. Eu acho que, é claro que tem estudos acadêmicos, não é, sobre essa temática, dentro de diversas áreas, da gerontologia, enfim, mas acho que dentro da área de administração, de uma maneira assim mais ampla, foi acho que uma das primeiras pesquisas, né? Quando a gente fez, acho que não tinha muita gente ainda trabalhando com a temática. E foi muito interessante naquela ocasião fazer o trabalho, primeiro porque ele deu uma boa repercussão, acho que chamou a atenção das empresas, que esse era um tema que tinha que estar na pauta, não é? O país estava envelhecendo e está envelhecendo, né? E é como se a gente fosse sempre um país jovem, né? Parece que essa questão do envelhecimento não fazia parte, vamos dizer assim, do mindset, né? Assim, do, da nossa experiência no dia a dia com as empresas. Então, nessa pesquisa, eu acho que foi bem interessante, foi uma pesquisa feita com empresas, e o que a gente observou, eu acho que, primeiro, de um lado, as pessoas dizem, ah, não tem preconceito, os mais velhos são muito, as pessoas mais velhas são muito comprometidas com a cultura, carregam os valores culturais, elas faltam menos ao trabalho, não é assim, tem um comprometimento e um engajamento maior, né? Então, assim, isso aparecia de um lado, porque eu acho que hoje ficou muito difícil você falar, ah, não, eu tenho preconceito contra pessoas mais velhas. As pessoas não dizem isso, as pessoas às vezes dizem assim, ah, porque a geração Z, ah, porque, né, assim, mas você não fala francamente dos preconceitos, né?
Então, era assim, Você fica colocando todo mundo nas nas caixinhas e aí falando, caixinhas, não, eu estou falando porque é da caixinha, né? Não, é. isso, mas você não, né? É, e aí, assim, de um lado, então, olha, são pessoas ótimas, mas, né, quando você sempre tem um mas, né? Aí você fala, bom, e o que que você está fazendo para reter esse pessoal, para contratar esse pessoal, né? Assim, para, enfim, preparar até esse pessoal para a questão da aposentadoria. Aí, assim, basicamente a resposta era nada, né? Então, assim, ficava um pouco nesse, vamos dizer assim, essa contradição entre aquilo que você acha das pessoas mais velhas no trabalho e aquilo que você efetivamente faz para poder se Uhum. apropriar, inclusive, desse conhecimento, né? Meio que não tinha uma medida para reter, para reciclar, sei lá, né? Olha, Ensinar coisa. o verbo que você usou é muito interessante, porque você diz não tinha. Eu diria que não tem. Continua, não tem. Eu É, diria, e você eu fez diria, outra, né, muito recente é, que fala muito eu disso. diria que o verbo, Se assim, manteve, né? ele não está no passado, né? Assim, Nossa. ele, porque depois dessa pesquisa de 2013, ela deu uma boa repercussão, falamos sobre isso tudo, e quando chega a 2018, a gente falou, bom, 5 anos depois, será que alguma coisa mudou? Será que, né, aí já tinha algumas empresas trabalhando com a temática, será que, né? E aí a gente refez esse projeto, daí em parceria, não era a mesma pesquisa, mas era uma pesquisa na mesma linha, né? Uhum. Assim, considerando o Uhum. envelhecimento da força de trabalho, considerando que 2040 a maior parte da população vai ter mais de 50, né? 2040 é logo ali, tá É. certo? Nós já temos hoje uma grande quantidade de pessoas, assim, a nossa pirâmide etária já é uma pirâmide invertida, não é? E Nós, muitas gerações já trabalhando juntas ao muitas, mesmo tempo, muitas. né? Hoje a gente já tem 5 gerações trabalhando, não é? Mas aquela pirâmide tradicional que você tem mais jovens aqui na base, e aí depois vai crescendo, né? Assim, isso, assim, nós temos uma inversão. Hoje na base a gente tem um número pequeno, assim, a natalidade no Brasil caiu, né? Assim, de uma Uhum. maneira muito grande, muito forte. Então, hoje a gente tem, eu diria que ainda estamos em 1,7 filhos por casal, enquanto que para você poder ter uma, e vou usar dessa maneira assim mais, como eu posso dizer, pragmática, né? Para você poder ter uma substituição da mão de obra na força de trabalho, a Uhum. gente precisa de 2,2 filhos por casal. Então, hoje a gente já não tem, quer dizer Uma assim, uma reposição. reposição do que vai ser o futuro, né? Do ponto de vista de pessoas disponíveis para o mundo do Mas trabalho. isso está contemplando o trabalho até que idade? Até para entender esse. É, eu não saberia te dizer, assim, normalmente você, aí depende de empresas, né? Você tem algumas empresas que você tem uma expulsória com 60, você tem empresas que têm expulsória com 65, as universidades federais, por exemplo, têm uma expulsória aos 75, né? Mas não é só uma questão do quanto que, Saiu? assim, é uma questão de você não ter gente jovem entrando, né? Eh, depois a E gente, nenhum planejamento para ela entrar e ficar até os 75, né? Acho não, que não, não, não tem não. também, né? Assim, quando a gente está falando, eu acho que a gente daí tem que diferenciar também, né? Assim, quando a gente está falando de empresas privadas, quando a gente está falando de grandes empresas, o nosso trabalho pegou empresas médias e grandes. A gente não está falando das pequenas empresas, né? Onde, mas de qualquer maneira, quer dizer, você não tem, quando a gente está falando das grandes, nenhuma política de gestão da idade, né? Quando eu estou dizendo política de gestão da idade, eu estou trazendo aqui tudo aquilo que está sendo contemplado, vamos dizer assim, na cadeia da área de recursos humanos, né? Assim,
Então, assim, seja no recrutamento, seja na seleção, seja no desenvolvimento quando está dentro da empresa, seja quando está já se preparando para aposentar, seja no pós-aposentadoria, porque até nessa ocasião, em 2018, nós fizemos um grande evento lá na GV, e chamamos, na época chamamos o Pastore para falar, chamamos o pessoal da economia, da Escola de Economia, o André Portela, enfim, tivemos lá algumas pessoas que a gente chamou para fazer um debate sobre isso, né? E o que acontece é que você, de fato, não tem um planejamento, e do ponto de vista trabalhista, essas pessoas poderiam continuar trabalhando de alguma forma. Talvez elas não quisessem continuar trabalhando full time, não é, o tempo todo, mas do ponto de vista trabalhista, a gente viu isso, inclusive, na legislação, porque muitas pessoas, muitas empresas alegam, ah, não, a legislação trabalhista não permite, mas é possível a pessoa se desligar e depois voltar e ter contratos diferenciados, menores, com menos tempo com um tempo menor de dedicação, né? Então, assim, 2018, o que a gente vê, a gente estava esperando encontrar, né, uma mudança significativa, né? Porque foram 5 anos desde foram o 5 primeiro. anos, muitas pessoas começaram a se ocupar dessa temática, mas o que a gente viu é que o verbo continua, como você diz, no passado. Assim, não temos ainda empresas com uma, assim, e eu vou dizer, eu vou refrasear, as empresas, a gente tem algumas empresas com essas políticas, mas o número ainda é muito reduzido, muito pequeno, né? Você acha que, você falou no começo da questão do preconceito, né? E eu lembro dessas 2 edições, 2013 e 2018, que tinham 2 aspectos muito fortes, que era a ideia de que as pessoas mais velhas eram avessas e tinham dificuldade de usar tecnologia, por serem mais velhas, né? E o segundo, que tinha uma resistência para gestões por pessoas mais novas. Então acho que vale a pena entrar, você está tocando num tema interessante, Maria, porque assim, a questão do preconceito de idade não é só contra as pessoas mais velhas. O preconceito de idade Recíproco, né? Existe também em relação aos mais jovens. Ah, os mais jovens não querem se engajar. Ah, os mais jovens, né, assim, não têm a mesma, não estão comprometidos, não têm. Então, assim, tem um preconceito. O preconceito existe com relação aos mais velhos e com relação aos mais jovens, né? Então, acho que essa é uma primeira questão, né, assim, a trazer. A segunda questão que você trouxe, que é a questão da tecnologia, essa é uma questão que pede um pouco mais de conversa, porque a questão da tecnologia tem muito mais a ver com a classe social, sim, do que com a idade. A gente tem discutido isso já, né, Renata? A gente teve algumas oportunidades de trazer, por exemplo, a Gabriela do Olab no Rio, que trabalha com inclusão digital, e de como a idade per si não quer dizer nada com relação, mas esse histórico, né, de... Não, o que a gente vê, por exemplo, muitos jovens de camadas, que eu diria assim, são camadas sociais vulneráveis, têm muita dificuldade com tecnologia. A gente tem uma difusão de celular no Brasil, né? Assim, isso é também conhecido. Todo mundo maneja o celular, trabalha com o celular, etc. Mas quando você pega, às vezes, o pessoal mais jovem para trabalhar num computador, mexer no computador, fazer e-mail, assim, eles não sabem. E não é só uma questão etária, é uma questão de, em determinadas camadas sociais, você não ter acesso a computadores pessoais. Não, uma coisa é um jovem das camadas médias e altas que todo que é mundo... multidispositivo, né? Pode se dar o luxo de fazer na tela grande, no celular. Ele tem esse contato, né? Mas quer dizer, quase como você está falando, vamos dizer, uma coisa é você saber lidar com a tecnologia, né? Ah, me viro com o celular para fazer uma coisa e outra coisa é você, no fundo, estar instrumentalizado para produzir
conteúdo mesmo com essa ferramenta e não só usá-la, né? Que quando você Sim, fala escrever um e-mail, não sei o quê, quer dizer, é uma questão também de uma formação até intelectual mesmo, sim. mas é óbvio, se ele não tem o Uhum. equipamento para ele, né, treinar Mas eu esse acho que é uma uso, grande questão, né? Como é que a gente vai para além da inclusão em direção a um letramento que vai viabilizar um aprendizado ao longo da vida, uma requalificação, Eu né? acho que essa é a questão que a gente enfrenta de uma maneira ainda mais intensa agora com a introdução da inteligência artificial, com a questão, porque o que você precisa é de um letramento, é de uma qualificação Hum, educacional, até para poder, pelo menos nesse momento ainda de início, né, o que eu tenho muito conversado com executivos e executivas é exatamente isso, quer dizer assim, você precisa ter conhecimento para poder diferenciar, para você poder, de alguma maneira, avaliar se aquela resposta que está chegando para você. Primeiro, tem que saber fazer a pergunta, né, para a inteligência artificial. Segundo, você tem que avaliar a resposta que veio, né? E para isso você precisa de uma competência educacional que tem que ter esbarra. lastro aqui dentro para poder reagir, né? Exatamente, Não é? exatamente. E aí a gente esbarra nessa questão de Brasil, onde a nossa condição educacional nem sempre nos favorece, né? Você falou uma hora, você estava Eu falando não sei da. se eu te respondi, desculpa. É, não, totalmente. É, A gente sempre acaba voltando um pouco nesse ponto do digital e da inclusão, porque inclusive no mapeamento que a gente fez, é um gargalo, né, que as pessoas que estão trabalhando com inovação e longevidade falam. Enquanto eu não tiver um usuário com as habilidades e com a uhum, formação para se beneficiar do que a tecnologia pode trazer em termos de acesso, eu tenho um gap aí entre projeto e experiência. Então, como é que a sim, gente trabalha nas duas sim. pontas? E a gente pensa muito isso, a gente fala lifelong learning, a pessoa tem que se manter aprendendo e Mas, atualizada. nossa, isso é para uma camada E se isso está cada hiper vez restrita, mais não é? imbricado com a tecnologia, ou você tem as habilidades para se manter nesse processo de aprendizagem, ou a gente está falando disso para quem, né? Acho que a gente volta um pouco Sim, nesse ponto, É, né? aí sim, fica um pouco na minha cabeça a diferença entre operar a tecnologia, Sim. né, e fazer um uso para produzir alguma coisa com a tecnologia, né? Porque operar, você pode fazer os cursos técnicos, digamos, eu vou saber operar, mas eu tenho lastro interno mesmo para produzir alguma Hum. coisa com essa tecnologia, né? Que eu acho que é um pouquinho diferente isso. Maria José, você estava falando um pouquinho sobre a questão do preconceito, né? sim. Do idoso. E a gente ouve tanto, eu confesso que eu não gosto, vou adorar saber a sua opinião, porque acho que você tem ali, né, uma fábrica de jovens, né, que estão saindo para o mundo, mas eu não gosto quando eu escuto, ah, mas essa geração que vem aí, então, porque eles não sabem isso, eles não fazem aquilo, eles não são comprometidos, eles não. E eu falo, alguma coisa muito boa tem ali nesses jovens que eu acredito que eu não tenho capacidade de enxergar, talvez, porque eu vejo que é tão diferente daquilo que eu enxerguei a vida inteira como competência. Então eu Hum. fico sempre desconfiada dessa fala tão desanimadora de que É, esses jovens, o que vai ser do mundo? Eles não fazem nada, essa geração é assim. Eu falo, não pode ser verdade, porque eu te acompanho nisso. Eu acho que a gente tem exatamente por isso que a gente chama preconceito, né? Ou estereótipos, né? é, Jovens são assim, mais velhos são assados, né? Eh, a gente está, assim, acho que a nossa sociedade ela é muito permeada por esses estereótipos e preconceitos. Tem jovens e jovens, tem velhos e velhos. exato, Vamos aqui também, né? Assim, exato. E hoje tem uma biblioteca de a geração isso, a geração aquilo. é porque às vezes fica mais fácil, né? Você assim, catalogar, É, né? Assim, então você coloca no quadradinho, naquele cluster e, né? Do meu ponto de vista, eu acho que primeiro, eu acho que isso
também é fazer estereótipos, a geração Z é assim, geração alfa vai ser assado. Eu não gosto disso também. Eu acho que a gente tem que olhar as pessoas na sua individualidade, na sua história, né? A gente tem jovens brilhantes, a gente tem jovens que são muito competentes. A pesquisa que a gente fez agora em 24, né, que a gente acabou divulgando agora esse ano, também em parceria com a PwC, é uma pesquisa que vai mostrar um pouco assim, o quanto nós somos, assim, absolutamente o nosso olhar fica atravessado por esses estereótipos e preconceitos, né? Os jovens se acham comprometidos, eles estão comprometidos, né? Eles estão participando, eles estão engajados, né? Eu acho que a gente tem essas generalizações que elas não contribuem em E nada. elas empobrecem de uma forma e dá aquela, vamos dizer, se as pessoas levarem isso com muita seriedade, entram num desespero, o que vai ser da humanidade, o que vai ser do mundo. E assim, de um aspecto muito leigo meu, eu fico olhando assim, comparando, vendo meus filhos, por exemplo, começando a ver os netos e tal. Eu falo assim, eu tenho certeza que tem muita competência, muita inteligência ali dentro, que às vezes eu não consigo entender. Porque às vezes eu brinco com eles, eu falo, vocês falam tão rápido, que eu nem o que vocês estão falando eu estou entendendo, porque é mais rápido do que o jeito que eu aprendi a falar, né? Então, falam rápido, termos que eu não entendo, mas eu falo, com certeza tem alguma coisa brilhante ali que eu não sei entender. E aí, por isso que eu estou querendo te perguntar, assim, quando você fala assim, olha, tem jovens brilhantes. O que é o brilhante? O que compõe o brilhantismo de um jovem dessa geração, né, da atualidade, que é diferente do que compunha antigamente? Vou até fazer um recorte bem bobinho, porque, por exemplo, eu me lembro, né, tipo, criando filho, meus filhos estão com 30 e pouco. Né? Então eu me lembro, sei lá, então há 20 e poucos anos atrás, era assim, mas esse menino não tem paciência. Eu falo, olha, como que ele aprendeu a ter paciência num mundo que entrega tudo na hora? Nós somos de uma geração que a gente aprendeu a ter paciência. Eu falo, minimamente, a gente tem que esperar as coisas. Você precisa saber de um assunto, você tem que ir até uma biblioteca, procurar um livro para encontrar a resposta daquele assunto. Hoje, clica no celular. Né? Você quer assistir um filme, ou você tem que ir a um cinema, ou na nossa época, quando éramos crianças, a gente tinha que ficar sentado esperando abrir o canal da televisão para a gente assistir. Então, nós somos de uma geração que a gente aprendeu a ter paciência. Então, hoje, talvez isso não faça mais sentido, ou não importa, vem outro aprendizado importante aí, sei lá. Então, assim, eu acho que primeiro, o mundo está mais complexo, então acho que é bom que eles sejam mais rápidos, porque Esse que eu penso. tem uma complexidade e essa complexidade precisa muitas vezes de agilidade. Olha que legal. As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, da minha experiência também, e nem tudo é generalizável, mas eu acho que é uma geração que tem um pouco mais de consciência com relação à questão climática que nós vivemos, né? Então, acho que esse é um outro aspecto. A nossa geração fez muita coisa, fez, mas também está deixando uma herança que eles estão tendo que lidar, né? Alguns, inclusive, ficam revoltados com a gente, com uma certa razão. E acho que e uma outra coisa e até de consumo, né? Uma outra consciência isso é uma outra isso ao que é para consumir. Preciso consumir tanto, e também né? assim é engraçado que eu pensei nessa palavra, o modo de se empregar no trabalho. Então esse era o outro ponto que eu ia trazer, porque todos nós vimos e ainda estamos vendo as consequências da forma como nós organizamos o trabalho. Acho que a pandemia foi um choque, assim, não é? Foi assim, mostrar o quanto nós adoecemos por conta do trabalho, né? Assim, não só fisicamente, como mentalmente, né? Então, eu acho que muitos desses jovens viram seus pais adoecerem. Eles não querem, e com razão, né?
Então, não é que não querem trabalhar, mas o trabalho organizado desta forma, será que ele é bom? E aí eu acho que a gente também tem um preconceito também, porque os mais velhos também não querem mais esse tipo de trabalho. Não, os mais jovens não querem e os mais velhos também não, porque eles também se deram conta do quanto que essa forma de organizar o trabalho foi alguma coisa, como eu posso dizer, demandante, não é? Que pede demais. Né? Tem Desgastante, né? sociedades vivendo de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais equilibrada em relação ao que é o tempo de trabalho e o que não é. Eu acho O que que é o lazer, o que é o propósito, o que é a isso. produção, né? Assim, E eu acho que o Brasil tem uma, assim, eu acho que a gente vive aqui, talvez pelas nossas condições, né? Assim, de uma maneira onde o trabalho é muito intenso para todo mundo, né? Eu acho que, e é por isso que eu acho que a nossa condição mental também é uma das piores do mundo, quando a gente vê pesquisas, né? Assim, nós temos um grau de ansiedade muito alto, né? Então, nós, O Brasil em relação a outros olha países, que em outros interessante. países, em relação a outros países. Isso. Assim, a nossa condição mental, ela é hoje, eu acho que mais frágil do que quando a gente compara com outros países. Não estou dizendo que Sim, é o único país assim, mas o nosso índice, assim, a nossa ansiedade, ela é muito alta comparativamente com outros lugares, né? E eu é acho que isso importante tem a isso. ver não só com a questão do trabalho, tem a ver com uma complexidade que é do país, mas tem a ver também com o trabalho, né? e é interessante porque a questão de saúde mental em específico é um campo onde se observa muito fortemente os efeitos benéficos de uma interação intergeracional. Sim, A gente tem, por exemplo, um modelo que a gente conheceu da Eudera, que é uma startup californiana, acho que ela é californiana, que ela coloca pessoas jovens para conversar com pessoas mais velhas. Por exemplo, eu quero estudar medicina, não tenho nenhum médico na minha família, e conecto com uma pessoa que vai. E o quanto isso tem trazido benefícios de você ter um interlocutor que não é seu pai, sua mãe, ou que não é alguém da sua família, e cria uma conversa diferente, uma troca, um aprendizado diferente. eu acho isso bacana e eu acho que as empresas também estão se dando conta, né, de uma coisa que é chamada mentoria reversa, né? Porque normalmente a mentoria pressupõe uma pessoa mais velha, com mais experiência, Que legal. né, que vai mentorar pessoas mais jovens no início da carreira, né? E acho que hoje você já tem essa via de mão dupla, né? Assim, pessoas mais jovens também mentorando profissionais mais velhos, até em questões de tecnologia. Então, eu acho que Uma troca Que aí, né? legal. eu Não, acho que a gente tem nossa, que valorizar isso, que é uma troca rica, né? De conhecimentos, né? Assim, um compartilhamento de conhecimentos, né? Se você me pergunta, eles são mais rápidos? São. É, que bom, né? E exato. essa tecnologia toda exige realmente essa, né, assim, essa agilidade toda, né? Agora, como é que a gente pode combinar, não é, assim, as melhores práticas dos Sim, dois sim, lados, né? As melhores exato. competências, né? Sabe que eu fico muito curiosa para ver assim, como é que né, a GV é uma empresa, né, assim, que produz, né, vamos dizer, vou falar de um jeito talvez não tão bonito, mas assim, que produz ferramenta para o mercado, né, na questão administrativa, principalmente, né? Então ela vai instrumentalizar pessoas para conduzir o mercado dali para frente, né? Ou então, no caso da pública, para conduzir os espaços públicos. Como é que isso está sendo visto lá dentro em termos de perceber o meio que a gente tem hoje, que é esse meio rápido, ágil, que precisa dessa, dessa agilidade desse jovem? Tem mudado? Vamos dizer, tem matérias novas, tem formas Assim, diferentes de sim. encarar alguma coisa assim? Como que você sente isso? Eu acho que, assim, eu acho que é, de quando você esteve na escola e Isso. hoje, acho que é uma escola totalmente diferente, né? E recentemente, eu diria, posso estar enganada agora no número, mas
acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, a gente começou uma grande mudança no curso de graduação, que é o maior curso da escola, né? Uhum. Posso falar também depois de outros cursos, mas e nessa mudança, assim, várias coisas foram trazidas. Por exemplo, a questão do empreendedorismo, que antes não era alguma coisa que, né, assim, tinha um grande espaço dentro da escola. Hoje, a área de empreendedorismo é uma área que tem um grande espaço, com disciplinas, mas quando eu estou dizendo espaço mesmo, tem o FGV Ventures, tem o Centro de Empreendedorismo, tem várias atividades voltadas para, né, para os jovens que querem, né, estar empreendendo, não é coisa que acho que Não tinha mesmo. antigamente, né, assim, 10, 15 anos atrás, isso não tinha, né? Então é uma coisa mais recente. E essa grande mudança que foi feita agora também, eh, ela traz diferentes áreas de concentração temática, diferentes áreas temáticas, né? Porque hoje você também, e acho que isso é eu sou suspeita para falar da escola, ela me, Pergunta. ela Não, me mas eu ia fazer perguntou. uma pergunta igualzinha. Qual que é a resposta, né, que a escola está dando para esses Não, desafios? então, acho que, assim, como eu digo, eu sou suspeita porque, assim, eu acho que a gente tem acompanhado inúmeros movimentos, né? Você tem hoje assim, a escola ela é grande no sentido de que ela tem um grande número de centros de estudos e pesquisas, né? Eu acho que ela é uma das escolas com o maior número de centros de estudos, né? E isso é extremamente relevante, porque os centros de estudos, de um lado a gente tem pesquisas acadêmicas de ponta, com publicações em top journals, com professores fazendo essas publicações, assim, né, que são realmente muito, muito diferenciadas. E de outro lado, a gente também tem uma conexão muito grande com o mercado por meio desses centros de estudos, né? Então, o novo curso de graduação, não é, que começou há 2 anos ou 1 ano e meio, eu posso estar, acho que 2 anos, né? Assim, ele abre um leque muito grande de opções de especialização para os jovens, né? Em diferentes áreas do conhecimento. Então, acho que isso é uma riqueza, porque o mundo hoje também tem essa diversidade, né? Então, acho que, não sei se eu respondo a tua Não, tá pergunta, super. mas Não. a resposta é sim, né? Assim, de uma maneira mais rápida, a resposta é sim. Eu acho que sim, a escola acompanha o que está Não, acontecendo e tem investido muito, né, na área de tecnologia também, enfim, tem todo né, assim, um movimento, né? não, eu fico curiosa porque também sou uma fã da escola, né? Assim, já me envolvi, meu filho também fez, meu filho mais velho fez economia, meu filho mais novo fez MBA. Então, assim, eu tenho muita admiração mesmo. Mas como você, agora que eu descobri que você também transita pela psicologia social e tudo, como a gente conversou um pouco antes, eu acredito muito, né, que tudo o que a gente vive é resultado dessa interação, né? Do que temos para oferecer para o meio e de como, né? Então a gente vai constituindo esse meio com a nossa atitude e esse meio, na verdade, ele molda a gente também, né? Então, eu sempre olho para a GV, no caso, né, que é onde eu tenho mais proximidade também, imaginando assim, quer dizer, ela está formando os futuros gestores, né? Ou os futuros empreendedores agora também, né? Futuros economistas, enfim. E então, assim, se já sai de dentro da escola, por exemplo, quando a gente está pegando o nosso tema aqui da longevidade, já sair de dentro da escola, imaginando que no espaço que ele vai trabalhar, ele vai aprender a olhar de outra forma os mais velhos, os superiores, teoricamente, né, como fonte de aprendizado, como troca e não como ameaça, como talvez isso também já leve essas pessoas, né, esses jovens para ter tanto, porque é como a gente estava falando de novo do preconceito, né, o preconceito do jovem que está entrando e se sente ameaçado no mercado de trabalho por toda aquela autoridade mais antiga,
né? E aquela autoridade mais antiga se sentindo ameaçado por esse jovem que entra, fala que ele nem entende muitas vezes, né? E já acha que ele é raso, né? E por quê? Porque ele é uma ameaça, é ele que vai me empurrar para fora um dia. Se já dentro da escola já vai se modificando esse pensamento, entendendo que eles vão para o mercado de trabalho e que eles podem ali fazer uma grande troca, né? Assim, acomodando cada um com a sua agilidade e com a sua disposição física, até em termos de carga horária e tudo isso, mas que aquilo é uma soma, quem sabe a gente consiga ir preparando esse meio, né? Para, né, vai recebendo outra qualidade de pensamento, outra qualidade de interação, né? Já que todo mundo, que vamos durar muito, né? Vai ter uma interação. Eu acho que sim, com certeza é isso que você está dizendo, mas eu acho que hoje também já estamos, assim, acho que a sociedade já está um pouco mais, como eu posso dizer, antenada, vou usar essa Alerta, né? palavra, Alerta. alerta, né, para essa questão do envelhecimento. Acho que a gente já conversa mais sobre isso, acho que já tem né, eu acho que tem, eu não estou querendo citar nome aqui das organizações que a gente sabe que trabalha com isso, mas tem muitas organizações que já estão trabalhando com essa temática. E eu acho que a gente tem também assim, escolas preocupadas em requalificação de pessoas mais velhas, assim, eu sei que o USP tem um programa, né? A própria escola tem uma abertura para no mestrado profissional, que chama Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade, desconto para pessoas que são 65 mais, se elas quiserem fazer disciplinas. Então, assim, eu acho que tem movimentos acontecendo assim na sociedade como um todo, porque eu acho que está evidente essa, né, assim, essa transformação. Minha visão, eu posso estar, posso ser assim otimista demais, mas eu acho que tem já um pouco mais de sensibilidade e de acolhimento. É claro que os preconceitos existem. É a mesma coisa na temática, que acho que durante muito tempo teve na temática da mulher, né? De gênero, na questão de gênero. Eu acho que, assim, eu acho que a sociedade hoje está mais, né, assim, teve uma mudança, né? E essa questão do envelhecimento, assim, mais recente a gente começou a conversar, mas já também acho que já está, né, um pouco mais difundida, permeando mais as conversas todas, né? A gente tem fórum de longevidade acontecendo, então acho que, não sei, eu sou otimista, E eu acho que mais ou menos otimista, não uma tanto. contribuição também que eu vejo vocês dando, e principalmente com essa última pesquisa de 24, que foi lançada esse ano, que é desconstrução, né, de estereótipos geracionais, uma contribuição que eu vejo vocês dando muito fortemente é assim, deslocar essa discussão desse embate entre gerações, faz isso, faz isso, desconstruir isso e deslocar isso para um outro lugar que é, isso aqui está posto, nós teremos várias gerações que vão ter que trabalhar juntos. Então, como é que a gente desenvolve o ferramental para que os administradores e os gestores deem conta disso, né? Mas me chama a atenção os desdobramentos que ainda estão por ser respondidos, né? Então, assim, a questão de como é que a gente vai conciliar os colaboradores que são e serão cuidadores de pais mais idosos, como é que a gente vai conciliar a questão de alto custo de empregabilidade com relação à saúde. Enfim, tem várias questões da ordem prática que, quando a gente abandona essa discussão do preconceito etário e a gente assume que, olha, a gente vai ter que lidar com isso, né? É um problema que está posto. Eu acho que a escola também está fazendo uma série de discussões. Então, acho que essa questão que você traz, ela é uma questão que já acontece, né? De você ter profissionais dentro do espaço de trabalho com 50, 55, já talvez chegando nos 60, que estão tendo que cuidar de pais que muitas vezes estão com questões de saúde já por estarem mais velhos. Então,
Essa é uma questão que as pessoas estão enfrentando. Aliás, essa é uma demanda específica, muitas vezes, e que conversa com a questão de gênero. Porque, Sim. porque muitas vezes é a mulher Que fica sobrecarregada, que fica deixa, sobrecarregada. e que Ela, deixa o mercado de trabalho. ela Tá? ficou sobrecarregada com os filhos quando eles eram pequenos. Agora os filhos cresceram, já estão, né, assim, cuidando da própria vida, mas agora tem os pais, Eu né, que achei. estão mais velhos. Então, essa é uma questão que acho que as empresas estão tendo que endereçar, né? Agora, quando a gente vê, eu vou talvez mudar de assunto, mas depois a gente volta. Quando a gente vê que trabalhos que vão ser cancelados ou excluídos, né, assim, por conta da inteligência artificial generativa, a questão do trabalho do cuidado é alguma coisa que vai crescer Uhum, e não desaparecer, sem dúvida. porque a gente vai precisar desses trabalhadores, a gente vai precisar de mais trabalho de cuidado. Tá. Então, essa é uma questão talvez interessante Uma para a gente pensar realocação, né? assim, não é como é que a gente faz, não é assim, Como é que equilibra como é isso, que né? faz essa, não é assim, com alguns tipos de emprego desaparecendo e a necessidade de você ter E a demanda por cuidadores demanda por né, cuidadores, tanto etc. profissionais quanto a demanda que é feita dos familiares. E eu vim com isso na cabeça porque o Google, acho que da Índia, acabou de lançar um programa que prevê que os colaboradores serão cuidadores de pais idosos. Então, uma série de recursos para que eles continuem produtivos, podendo estar no trabalho, no tempo que estão no trabalho, sem estar preocupado. Então, uma série de tecnologias assistivas e de coisas que vão para poder facilitar para poder facilitar. E você falou um ponto que é muito verdade, né? A mulher, de novo, sendo demandada, né, assim, para esse cuidado. A política, né, nacional de cuidados vem com uma proposta de redimensionar essa distribuição, mas ainda é uma coisa muito injusta. E injusta, eu estava vendo, assim, nos Estados Unidos, um dos motivos para mulheres altamente qualificadas deixarem a força de trabalho é o cuidado de pais idosos. Né? E é o motivo também porque muitas delas não entram no mercado de trabalho, porque também não tem assim, não tem o sistema de cuidados que nós temos aqui. Não estou dizendo que o nosso é o melhor, eu só estou dizendo que nos Estados Unidos a entrada das mulheres é dificultada por isso. E você acha que que faz sentido pensar no reconhecimento das habilidades que se desenvolve nesse cuidar, Sem dúvida. na volta delas para o Sem trabalho? dúvida, sem dúvida a gente até está trabalhando num projeto nessa direção, em parceria com o Sérgio, tá? Sérgio da Labora. Sérgio da Labora, o Sérgio Serapião, que é exatamente ver quais habilidades e competências, assim, porque tem um programa de um grupo italiano que trabalha exatamente com isso que você falou. Eles têm um assessment para identificar quais são, vou usar essa palavra, quais são as competências, quais são as habilidades que ao cuidar da casa, das crianças, enfim, que todo esse trabalho de cuidado traz, né? E eles conseguem mensurar? Eles conseguem mensurar, é um assessment que você legal. faz e você consegue fazer uma avaliação e de repente dar nome para coisas que você nem sabe que você tem como qualidade. Olha que Né? interessante. E a gente está trazendo isso num trabalho que eu estou fazendo em conjunto com outro professor, que é o Renato José de Souza, que é trazer isso para a questão do envelhecimento. Então, assim, que habilidades que você adquiriu ao longo da vida, que não necessariamente está no seu CV, né? Não está lá, trabalhei em tal empresa, blá, 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 fui o auditor, fui né, o chefe e que você consegue resgatar. Então, a gente se apropriando um pouco, né, assim,
trazendo isso, a gente está querendo fazer essa avaliação, esse assessment. Nossa, fantástico. Muito legal. Assim, porque eu acho que tem muita coisa que as pessoas mais velhas adquiriram pela experiência, pela vida. Quer dizer, esse lastro, né, que você usou essa palavra, né? Esse lastro, porque é uma questão de tempo. Tem coisas que você pode ser super ágil com a tecnologia, porque você é jovem e você tem... Mas tem coisas que é a vida, né, que te dá, né? A experiência de vida, são os anos de vida, né? Eu digo que tem um preço a pagar essa experiência, né? Que são os anos vividos, né? Então, assim, isso te dá, assim, nas duas pesquisas que a gente fez, tanto na primeira de 2013 quanto na segunda de 2018, mostra que as pessoas mais velhas têm uma habilidade para tomada de decisão e o cuidado na tomada de decisão que é característico, que é diferenciado pela experiência, né, dos anos de vida, né? Então, a gente está trabalhando nessa direção e a gente está querendo... enfim, tem projetos aí nessa linha. E aí a próxima lição de casa é sensibilizar os recursos humanos que desenham as vagas e que pensam em desenhar essa... A gente tem trabalhado com isso, assim. Agora vai ter o CONAR, né, que é um grande congresso da área de recursos humanos, assim. Agora, acho que é a semana que vem, se eu não me engano. E aí, assim, a gente vai estar lá num painel, junto com o pessoal da PwC, no stand da FGV, falando exatamente disso, né? Eu e alguns colegas escrevemos um artigo falando de o que você pode cuidar quando você está falando de recrutamento, quando você está falando de seleção, quando você está falando de desenvolvimento, quando você está falando de preparação para a aposentadoria, né? Porque essa é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, considerando o contexto de Brasil e não só. As pessoas estão chegando nos 65, que seria a tal idade da expulsória, com muito mais saúde, por todas as, né, as pessoas que têm acesso, inclusive, a esse tipo de... Né, com mais saúde, as pessoas estão vivendo mais, e elas vão continuar trabalhando por dois motivos. De um lado, uma questão econômica, né? A vida está mais cara e, de fato, as pessoas precisam trabalhar para poder... Né, assim, a aposentadoria não é suficiente. Não vai garantir. Mas existe uma outra questão que eu acho que é tão importante quanto a questão financeira, que é a questão de você... O trabalho tem um sentido assim, te dá um sentido, te dá uma inserção social, né? Assim, te faz fazer coisas que são boas para a sociedade como um todo. As pessoas gostam de se sentirem úteis, né? Então, as pessoas não querem se aposentar para ficar em casa fazendo nada. Né? Você sabe que é interessante porque eu fiz uma pesquisa qualitativa também, como essa que vocês fizeram, mas com as pessoas idosas em São Paulo. E a aposentadoria, ao contrário, né, do que se imagina, é um reconhecimento, um fechamento. Ela veio para as pessoas com quem eu trabalhei, assim, com uma angústia desse lugar, assim, do tipo... Do nada, né? Mas eu ainda estou assim, cheio de coisa para oferecer, cheio de contribuição para dar, e agora o que eu faço, né? E mesmo os mais abonados, assim, que... vou viajar, aí passava... A euforia durava no máximo 1 ou 2 anos. Depois dos 2 anos vinha aquele vazio e aquela vontade. E aí eles até faziam uma diferenciação. Eles falavam, eu não quero um trabalho de 8 horas por dia, 5 vezes por semana, mas eu quero uma ocupação que faça eu me sentir útil. Exatamente o que você está dizendo, porque senão eu não me reconheço nesse lugar. Até adoece, né? Não, as pessoas adoecem, tem muitos estudos mostrando o quanto as pessoas adoecem, e porque o trabalho, dentro do modelo que nós fomos criados, né, no século passado, e ainda hoje, nesse século, o trabalho é uma fonte de identidade pessoal. Né? Assim, o trabalho é uma fonte de identidade. Eu me lembro, você falou uma coisa que eu me lembro uma vez de conversar com um cunhado meu há muitos anos atrás, que o trabalho é tanto a sua identidade que
atualidade aqui que estamos falando, às vezes você é mais reconhecida pela Maria José da GV. É quase sobrenome, né? Maria José da GV. Porque falar né? assim, se você não tiver esse complemento da empresa não sei o quê, quase que você não sabe quem você é. Porque você, né, antigamente o nome da família, digamos assim, ele sustentava a sua personalidade, né? Hoje é o seu complemento corporativo Uhum. que te representa. Então, às vezes falava assim, não, se eu não estiver trabalhando, eu sou a fulana da onde? Ah, então, hoje eu estou na sala, sei lá, hoje eu estou... Não é? Fica uma coisa, fica um vazio. Sim. É interessante você ter colocado, eu gosto dessa temporalidade, né? Que isso é uma coisa que está posta nesse período de existência da humanidade. Não é uma coisa, não é, vamos dizer, ele não é obrigatório que permaneça assim, Não, como já não foi e assim. eu acho que para os jovens, e aí falando dos jovens, eh, talvez o trabalho não seja a única fonte de identidade, É, né? Ele foi, de fato, durante muito tempo, não é? É que a gente poderia dizer assim, no período industrial, né? Assim, do que a gente exato. poderia chamar de capitalismo industrial, né? A partir de 1900 e muito depois da guerra, né? Quando a gente tem o crescimento exatamente das camadas médias da população a partir do trabalho, né? Tem um, tem um artigo muito bonito que eu gosto muito, que eu sempre cito. Ele sabe que eu sempre cito, eu já falei isso para ele, do Bresser Pereira, que chama The Rise of Middle Management and the Middle Class, né? Onde ele vai fazer uma análise, assim, é um artigo de 1963, e ele vai fazer uma análise de como é que é o crescimento da sociedade brasileira, que antes era dividida em duas grandes classes sociais, né? Assim, você tinha, né, assim, as pessoas, as famílias, o pessoal que era bastante ligado, inclusive, ainda com um modelo de capitalismo agrário, né, assim, com terras, que ainda é, né? O Brasil ainda é isso. Mas você tem, a partir dos anos 50, né, assim, logo depois da guerra, 40 já tem. Se a gente pega Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem empresas sendo fundadas em 44, né, assim, um pouco antes da guerra, mas assim, logo, um pouquinho antes da guerra, durante a guerra e logo após a guerra, a gente vai ter o crescimento das empresas no Brasil, né, assim, das indústrias, né, de um modelo mais industrial do que um modelo agrícola, e isso fez com que você tenha o crescimento também das camadas médias, né, que antes estavam muito associadas só ao funcionalismo público, né? E esse crescimento das camadas médias é que traz também essa, vamos dizer, essa questão do trabalho como uma fonte de identidade, né? Então, assim, tem uma história, com certeza, né, assim, e uma história que junta, né, assim, o que são os sistemas econômicos, né, com as nossas formas de nos organizarmos socialmente e com a forma como a gente se identifica como pessoa, né, na nossa pessoalidade, né. Assim, eu gosto muito de ver eh, assim, essas séries da Netflix sobre o mundo aristocrático inglês, né, assim, aonde, evidentemente, no mundo aristocrático, o que contava era, de fato, o nome de família, né? Não E aí, tinha nenhuma mobilidade, nenhuma né? mobilidade social, né? E assim, é o mundo industrial que traz um pouco dessa mobilidade e que traz a questão do trabalho como identidade. Acho que os jovens hoje não entendem que é só o trabalho como fonte de identidade, o que eu acho bacana também. Até Eu porque não eles acho que também mudam muito hoje, né? Senão, se eles se atrelarem só a isso, eles vão ficar, E não eles é? trazem outros componentes, né? Eles trazem, por exemplo, o componente. Eu já entrevistei jovens que eles trazem muito fortemente o componente do voluntariado, sim, o componente até do viajante, né, que explora. Então você vai construindo, trazendo outro do consumidor consciente até né, que tem uma causa, que tem então vai trazendo outros componentes para além daquele trabalho formatado, né? e tem uma mudança não só na identidade deles, como você estava dizendo, Renata, mas também tem uma questão de que as empresas também mudaram seus formatos, né? Então,
a gente tem, assim, né, a sociedade é uma, né, assim, Organismo vivo. é um organismo vivo, é uma boa, né, assim, está em movimento, está em movimentação, né? Mas vocês estão num lugar aí meio de orquestrar, né? Porque vocês estão dos dois lados, na formação desses futuros profissionais e também, Renato usou, né, uma palavra que eu achei tão boa, né, de reflexão e de instrumentalização do mercado, da gestão. Vocês estão tendo esse privilégio de contribuir para as duas pontas, né? Eu acho que de uma certa forma, sim, né? Acho que a gente faz parte dessa movimentação. Maria José, uma delícia a gente estar aqui. Então, assim, para fechar, o que você falaria para quem está ouvindo a gente que pudesse estimular alguma mudança de atitude, de acordamento mesmo, para que toda essa temática que a gente está tratando avance? Então, obrigada também, assim, adorei a nossa conversa aqui, Renata, com Marília. Marília sempre uma incentivadora, assim, eu sou super grata. E o que eu diria? Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu queria trazer. Primeiro, assim, eu acho que nós estamos tendo, eu coordeno na GV um centro de estudos e pesquisa que se chama NEOP, Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas, né? E a gente tem tido, assim, fizemos essas pesquisas que a gente acabou mencionando aqui, mas a ideia é que cada vez mais a gente possa reforçar essa área de estudos e pesquisas, quando a gente está falando de, assim, do envelhecimento da força de trabalho, da inclusão de profissionais 50, 60 a mais dentro do espaço de trabalho. Então, assim, esse é um trabalho que a gente quer fazer no núcleo, né, lá no nosso núcleo de estudos, mas que é também uma pauta pessoal, né? Então, eu acho que esse é um tema, né, eu brinco, eu tenho lugar de fala, então eu quero que cada vez mais as pessoas tenham a consciência da importância, não é, assim, dessa construção de saberes que inclui o saber do jovem, o saber do profissional de 40, o saber do profissional de 50, 60, 70 mais, que a gente possa ter uma sociedade que seja de fato mais inclusiva, quando a gente está falando da questão da idade, né? Que a gente tenha, e acho que isso de um modo geral, eu acho que eu trabalhei muitos anos com a temática da mulher, né? Com a questão de gênero, e eu acho que a gente tem, assim, muitos estereótipos, muitos preconceitos. Na psicologia social a gente estuda isso, né? Assim, como o nosso olhar muitas vezes é atravessado por todos esses vieses, né? Então, acho que quanto mais a gente puder, seja do ponto de vista pessoal, no nosso dia a dia, seja do ponto de vista de estudos e de práticas, né, efetivamente, trazer uma visão, uma ampliação da visão, né, no sentido de que a gente tem que acolher, né, assim, seja o jovem, né, assim, ou qualquer idade, né? Eu acho que isso é uma questão relevante nesse momento e nessa temática que a gente está trabalhando. E super agradeço aqui a conversa, a oportunidade. Não, uma delícia, precisamos marcar outras, não é? Já me veio 5 perguntas aqui que poderiam ter sido feitas sobre o que é você estar nesse papel, discutindo envelhecimento ao envelhecer, mas a gente guarda para a próxima. Tá bom. Teremos continuação, não é? Vamos Podemos combinar. conversar, com Muito certeza. Muito Obrigada. obrigada também. Obrigada.